Olá, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre o problema do caixeiro viajante. Eu, Isabelle, E eu sou a Victoria. a gente vai introduzir sobre o que é o problema do caixeiro viajante. Ele busca eh, encontrar o menor trajeto para passar por todas as rotas das cidades por uma vez e retornar ao ponto principal. Ele é um problema clássico de otimização e é usado para reduzir o tempo e o custo em trajetos, como o combustível e até mesmo o tempo de rota, né? De tempo que vai percorrer até chegar no trajeto final. Ele é aplicado na logística e na distribuição de mercadorias. Um exemplo prático que a gente vê muito é as entregas de mercadoria de e-commerce, né? Que é usada a logística como principal fonte de entrega. E o planejamento de rotas de entrega para otimizar é, o tempo e o custo, né? E transporte de cargas e passageiros, otimização de tempo, combustível e recursos, como eu já tinha dito antes. A importância do STSP, que permite encontrar a rota mais eficiente em múltiplas cidades, reduzindo custos operacionais, aumenta a produtividade e agilidade em sistemas de transporte e auxilia na tomada de decisões estratégicas em empresas. Olá, eu sou a Vitória, como eu me apresentei anteriormente, e falando um pouquinho a respeito do código. A Isa explicou a respeito do código, né, do TSP, que é o problema do caixeiro viajante, e a sigla dele é Travel Salesman Problem. Então, a explicação, linha a linha do código, para a gente entender um pouquinho, a gente começou definindo as cidades onde onde a lista da cidade ela contém tuplas, né? Que tem o nome, latitude e longitude, que representam as coordenadas de cada cidade. Assim, a gente consegue utilizar a primeira. Como eu posso falar? A gente consegue utilizar esses dados em distâncias reais, né? Isso mesmo. Sendo assim, a primeira cidade que a gente apresenta na lista ela será usada como ponto de partida. No nosso caso, a primeira cidade foi João Monlevade, adicionamos as coordenadas, as latitudes e a longitude também. Em seguida, nós definimos a distância como A e B. Assim, ela vai extrair as latitudes e longitudes e ela vai usar isso para calcular a distância euclidiana entre os pontos. Assim como no restante das cidades. Nós utilizamos a cidade de Nova Era, Belo Horizonte e Ipatinga de exemplo. Após extrair os dados das coordenadas, retornamos a raiz quadrada da soma dos quadrados da diferença de latitude e longitude. Nós utilizamos o Teorema de Pitágoras, conhecido também, né, como a distância euclidiana, que vamos explicar ela daqui a pouco. Para recebermos a lista das cidades, nós definimos a função que implementa o código do algoritmo do vizinho mais próximo. Após, salvamos em N, né, o número total de cidades. Assim, nós usamos isso para criar o conjunto de índices e controles. Após as cidades definidas, nós criamos um conjunto com todos os índices. Usamos set para remoção e busca eficiente. Removemos a cidade inicial do conjunto das não visitadas, pois já estamos nela. Iniciamos a lista rota com a cidade inicial, e a rota guardará a sequência de índices visitados. Inicializamos o acumulador de distância total percorrida. Inicia o loop que segue até não haver mais cidades a visitar. Encontramos o índice da cidade não visitada, que ele minimiza a distância até a cidade atual. E a expressão lambda ela calcula a distância para cada candidato J. Após isso, acumula no total a distância, né, do trecho atual até a cidade escolhida. Assim, adiciona-se o índice da cidade escolhida à rota, onde marca a cidade como visitada, removendo-a do conjunto, atualizando o índice atual para a cidade recém-visitada, preparando a próxima iteração. Depois do loop, soma a distância do último ponto de volta à cidade inicial, fechando o ciclo do tour. Assim, temos a execução do programa, onde retorna a lista dos índices visitados, que no caso é a rota, Assim, temos a execução do programa, onde retorna a lista de índices visitados, né, que no caso é a rota, e o total acumulado.
Assim, o bloco ele garante que o código abaixo ele será executado somente quando o arquivo for executado diretamente, não quando importado como módulo. Após nós definimos a rota total, que vai ser igual ao vizinho mais próximo, foi o algoritmo utilizado. E assim, chama a função principal com a lista de cidades e recebe a rota e o total calculado. Assim, damos um print, onde ele vai imprimir o título antes de listar os códigos, onde em seguida percorre os pares, onde contém a cidade atual e a próxima cidade, incluindo o retorno à cidade inicial. E o zip é usado para relacionar cada cidade ao seu sucessor no turno. Por final, calcula a distância do trecho, soma em soma e imprime cada trecho formatado como duas casas decimais. Imprime assim a distância total formatado com duas casas decimais, resultando final do algoritmo. O resultado final do algoritmo, assim, né? Sendo assim, nós vemos que a fundamentação do nosso algoritmo o programa, né, ele modela cada cidade como nome, a latitude e longitude, suas coordenadas. E a escolha de usar a latitude e a longitude, ela permite mapear para um mapa real. Assim, a função distância é separada para promover a modularidade e facilitar os testes. Como dito anteriormente, nós utilizamos a função de distância com o algoritmo euclidiano. Assim, após fornecer as coordenadas das duas cidades, o cálculo é feito pela distância euclidiana, sendo a forma mais simples e direta de medir a distância entre dois pontos num plano. Nós escolhemos por quê? Porque a latitude ela é o eixo vertical dado como y e a longitude é o eixo horizontal dado como x. Então, comparar distâncias entre cidades vira igual comparar dois pontos num gráfico. Então, para fins de algoritmo e simplicidade, a distância euclidiana ela funciona como uma aproximação da distância real. E aqui a gente tem um mapa simplificado que mostra as coordenadas, né, das cidades. Que a primeira cidade, né, vai de cidade de origem, que é de Joma-Levade, de Joma-Levade para Nova Era, de Nova Era para Ipatinga, de Ipatinga para Belo Horizonte e retornando para a cidade inicial, que é Joma-Levade. À saída do algoritmo, o programa exibirá a sequência das cidades visitadas em ordem definida pelo método vizinho mais próximo. Para cada deslocamento, são mostrados trechos entre as suas cidades, acompanhados de suas respectivas distâncias, ou seja, a latitude e a longitude. E no final, o sistema apresenta a distância total percorrida pela rota construída, e essa saída representa diretamente a rota gerada pelo algoritmo, dispensando a necessidade de verificar manualmente o melhor caminho. Ou seja, o que o vizinho mais próximo, ele faz o melhor, não é o melhor algoritmo a ser aplicado, porém, ele é mais eficiente. Nesse slide, nós fizemos uma breve comparação com o código e como o algoritmo opera, né? Então, na parte do código, a gente definiu primeiramente a cidade inicial, onde o algoritmo ele opera iniciando pela cidade inicial definida na lista. Em segundo, o conjunto de cidades não visitadas, onde mantém um conjunto de cidades não visitadas atualizado a cada passo. Em seguida, inicia a rota e o total. Escolhe sempre a cidade mais próxima da atual, a menor distância euclidiana, que foi o cálculo que nós adotamos para o nosso algoritmo. Em quinto lugar, nós atualizamos o código, ele atualiza a distância e a rota. Então, ele vai mostrar qual é o melhor trajeto e tudo mais, marcando assim a distância como visitada e continue o processo. Não, na verdade eu confundi. Na verdade, o passo 5, ele vai adicionar a distância do trecho ao total acumulado e dar a resposta atualizada da distância da rota. Em seguida, vai atualizar a cidade atual, marcando a cidade como visitada e continuando o processo, onde o código vai acumular os dados da continuidade ao processo. E por fim, nós definimos que fecha o ciclo retornando à cidade percorrida. Então, após visitar todas as cidades, retorna ao ponto de partida, fechando a rota. Falar sobre a fundamentação do projeto, que são seus princípios e práticas. Ele seguiu o princípio simples e claro, né, que é a separação de responsabilidade e modularidade. A função
da distância faz exclusivamente o cálculo da distância entre as duas cidades. A função vizinho mais próximo é responsável apenas pela lógica do algoritmo TSP, usando o método do vizinho mais próximo. Essa divisão torna o código mais organizado, facilitando testes e garantindo a manutenção mais simples, seguindo o princípio de responsabilidade única. O segundo tópico do nosso trabalho, né, da nossa fundamentação escolhida, foi justamente a programação orientada a objetos, e a sigla dela é como PO. E um dos objetivos que nós tínhamos para o nosso trabalho, a nossa implementação, era manter uma clareza didática e simplicidade. E essa programação, ela faz parte disso, né? Ela atende todos os nossos requisitos. E essa lógica do nosso algoritmo é totalmente compatível com isso, porque ela pode ser convertida rapidamente, criando uma classe Cit, que é onde armazena o nome, a latitude, a longitude. Deixa eu ver. E também a classe, né, do nosso algoritmo, que foi o TSP Over. Sendo assim, né, em poucas palavras, temos a classe Cit, que é o nome mais as coordenadas, e a estrutura preparada para evoluir caso necessário. No tratamento de erros, o código possui validações simples, porém essenciais, garantindo a robustez mínima, conferindo de que as cidades é uma lista válida, verificando de que cada item possui formato adequado, como o nome, o X e o Y, que o X e Y são os valores numéricos, que são a longitude e a latitude, possibilitando de envolver a execução principal em bloco pre-exception, para evitar falhas inesperadas e apresentar mensagem de erro clara ao usuário. Essa verificação abrange as exceções mais comuns e assegura que o sistema opere de forma estável, atendendo os critérios de confiabilidade e boas práticas exigidos. Agora nós adicionamos uma imagem onde nós colocamos os locais, as cidades, né, que escolhemos, e ela representa exatamente o que o algoritmo faz no código. Ele vai conectando a cidade atual com a mais próxima, formando o caminho. E o mapa apenas visualiza essa rota final, deixando claro o percurso calculado. Nós geramos ela no próprio mapa mesmo, no nosso aplicativo Google Maps, para a gente poder, né, ter uma noção de como ficaria. E é muito interessante, pois no mapa, né, E o interessante, né, que nós conseguimos observar é que os pontos de cada cidade estão exatamente onde as coordenadas estão do mapa anterior. Então, a gente consegue ter essa observação gerada. A execução do programa retornou as rotas construídas, né, pelo método vizinho mais próximo, detalhando a ordem das cidades, as distâncias de cada trecho e a distância total percorrida. E a representação gráfica no mapa, ela confere a sequência, né, encontrada pelo algoritmo. Então, a distância calculada em cada cidade ficou em João Levade, Nova Era, que deu a distância de 0,15, de Nova Era para Ipatinga, que deu 0,56, de Ipatinga para Belo Horizonte, que deu 1,46, e de Belo Horizonte para João Levade, que é a cidade de origem, né, que deu de 0,77. E o resultado total, né, percorrido foi de 2,94, que é o valor que confirma, né, a soma de todos os trechos apresentados. Com isso, trata-se de uma solução heurística, rápida e simples, adequada para aplicações didáticas e problemas de pequena a média escala. Para aprimoramento, é possível realizar múltiplos arranques, como o multistart, e aplicar também uma rotina de melhoria local, visando assim reduzir ainda mais o custo, né, da rota sem alterar a base conceitual do trabalho.